Shalom, abre seus portais, está entrando quem? O Rei da Glória, o Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou a irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Sendo Ferida. Se você não for no canal, seja bem-vindo, bem-vinda, ative o sininho, se inscreva, dê o seu like, para que outras pessoas, assim como você, também seja notificado ao novo conteúdo. Amém? Então, o tema de hoje, nós vamos falar sobre Jesus. Tudo vai convergir. Tudo vai acontecer, já está acontecendo. Mas como isso, irmã Sara? Então nós vamos convocar aqui o nosso coordenador-chefe desse ministério, Espírito Santo. Pai, com o teu amado Salvador Jesus Cristo, o nosso mentor-chefe, Espírito Santo e toda a egrégora celestial, seja bem-vindo a este vídeo, a esta palavra, que cada segundo seja potencializado em Cristo Jesus, o Rei da Glória. Amém? Está feito, está consumado. Então, algo muito poderoso que eu quero passar para você. Vamos para a carta do apóstolo Paulo que é aqui, a Efésios, tá? Efésios, no capítulo 1, do versículo 8 em diante. Olha só o que a palavra do Senhor vai falar conosco. E que ele, quem é ele? Jesus. Ele fez derramar sobre nós, tá? Sobre nós, com toda anote aí, sabedoria e entendimento. Aqui já tem dois elementos importantes que está lá também em Isaías 11:2, que são as 7 emanações de Deus. Aqui o apóstolo Paulo já deixou 2 aqui para nós, tá? E nos revelou o mistério. Não é ministério, é mistério. São coisas que estão ocultas, entre linhas, que somente os tzadiks ou pessoas muito sábias, pessoas com a mente aberta, podem entender. Da sua vontade, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, ou de algumas versões beneplácito, que é a mesma função, aleluia, que ele, Jesus Cristo, estabeleceu em Cristo. Isto é, no verso 10, fazer convergir em Cristo, côncavo e convexo, convergir, centro. Quando existe, tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus, todos os elementos que estão no céu, você está entendendo? Elementos que estão no céu. Oh, glória! Na terra, elementos. Na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, coisas grandiosas. Então, o ponto importante aqui, tudo vai convergir, o centro das atenções é Ele, e por Ele são todas as coisas. Queridos, o Senhor deixou mistérios, elementos celestiais e terrenos para serem usados, para serem tratados, para usar na medicina, na saúde psicomática, psicológica, medicina alternativa, tudo Ele deixou. É claro que as ciências ocultas, heresias e a nova era usa também. E aí quando um cristão entendido e com sabedoria dessa começa a falar isso e ensinar, outras vão dizer, isso aqui é heresia, isso aqui é encantamento, não existe. Mas, amados, o Senhor deixou a medicina, tanto natural, profética, para que nós usássemos nosso beneplácito, o nosso bom propósito, o corpo. Olha aqui o primeiro passo. Jesus é o centro de tudo. Ele e por ele todas as coisas. Veja que a carta de Éfeso é uma carta específica que ele estava ali orientando. É uma das cartas também lá em Esmirna, das 7 cartas da igreja de Éfeso. Faz parte das 7 principais igrejas que o próprio apóstolo João declarou no livro da Revelação, que é o Apocalipse. Então, anote aí. Primeiro passo. E que ele fez derramar sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Então, existem 7 emanações, tá? Tá lá em Isaías 11:2. Anote aí. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de conselho, fortaleza, conhecimento e de temor do Senhor.
Você vai lá em Isaías 11:2, tá? Em as 7 emanações, que são as 7 também angulares do nosso corpo, que são os portas, os portais, os portões. Então, o primeiro passo, anote aí. Ele deu o derramar da sabedoria e entendimento, que são princípios importantes para entender mistérios, coisas que dentro de templos do CNPJ não trazem. Ou quando trazem, o povo está tão bloqueado religioso que acha que é heresia. Mas quando você presta atenção na leitura da palavra e você começa a entender, você vê, puxa, por que eu não pensei nisso aqui antes? Olha só, isso ali no versículo 8. Você anotou? Anote aí. Sabedoria e entendimento. Segundo passo. E nos revelou. O que é revelação? É o ápice do entendimento da psique, da nossa consciência, inconsciente, subconsciente, daquilo que está desde o ventre materno guardado dentro de nós. Anotou? Nos revelou o mistério da sua vontade. O que é a vontade? A vontade soberana de Deus é que Yeshua, Jesus, é o centro das atenções e que nós temos que estar pautados na raiz do tronco de Jessé. Olha só que interessante. De acordo com o seu bom propósito, beneplácito. Qual é o nosso propósito? Estar em Jesus Cristo. Eu não estou pregando um ministério, uma placa de igreja. Mas eu estou dentro, pautado de uma palavra bíblica que é para todas as religiões. É uma pena, é uma tristeza que muitos estão com uma armadura chamada capacete enclausurada, enferrujada, que não deixa entrar nada das coisas de Deus. Entra todas as outras porcarias, menos Jesus, o Rei da Glória. E que ele estabeleceu em Cristo. Ele estabeleceu quem? O Espírito de Deus. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um outro aqui, o Consolador, o Espírito Santo. O nosso ministério, esse ministério que o Senhor me deu, ele é coordenado por ele. Primeiramente, Jesus Cristo, que nos proporcionou o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, e toda a egrégora eclesiástica, que são miríades e miríades de anjos, que nos orienta todos os dias o que fazer, o que a gente fazer, e pessoas que entram, pessoas que saem, e tá tudo bem. Cada um segue o seu caminho naquilo que crê, até onde tem a sua crença limitante. Mas olha só o que o versículo 10 vai falar, através do apóstolo Paulo, que estava arrebatado em espírito o tempo todo, e saiu do corpo, via as pessoas, visitava os irmãos, ia até o terceiro céu, que não tem só o terceiro céu, são 12, mas ele chegou até o terceiro, que são coisas inefáveis, que não tem palavras para dizer. E isto é fazer convergir de Cristo. O convergir em Cristo, o que é convergir? Ele é o centro das atenções. Eu separei aqui, ó. Primeiro, Cristo é, aleluia, o controle pleno. Cristo está no controle pleno de tudo, queridos. Ah, mas irmã, está acontecendo muitas coisas. Ele está permitindo, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Então, anote aí. Cristo é o controle pleno, eterno. Deus não está, querido, ali, ó, alicerçado somente para salvar as almas, mas para restaurar toda a criação. Segundo, aqui continuando. Isso faz convergir em Cristo tudo quanto existe, ou seja, tudo que existe, elementos naturais, pedras, minerais, água, plantas, vegetais, animais, seres répteis, quadrúpedes, seres vivos, tudo. Tudo vai voltar a querer soltar sua essência. Plantas, flores, ervas medicinais, ervas perigosas, tudo ele criou. É o adversário que usa pro lado dele. Tudo quanto existe, querido, está lá no verso 10, a parte B que eu tô lendo. Todos os elementos, tudo que você imagina que tá botando o olho, que é natural, ele criou. A argila, ótimo para a beleza, para o corpo, para emplastos, plantas. Todos os elementos que estão no céu,
Queridos, no céu não tem só estrelas e planetas lá. Existem coisas inefáveis que eu não vou falar aqui para não escandalizar, mas tem coisas inefáveis lá. Peça ao Espírito Santo de Deus, que está comigo, está com você, para mostrar a grande galáxia. Existem coisas inacreditáveis lá, tá? Que elementos que estão nos céus e também como estão na terra. Todos os elementos que estão aqui na terra pertencem ao Senhor, não pertencem ao diabo. O sal grosso é do Senhor, o mar é do Senhor, a piscina que o Senhor criou, os oceanos, é do Senhor, os açudes é do Senhor, o gato preto é do Senhor. Eu estou aqui ativando uns gatilhos para você acabar com a mesmice. Isso ali é do diabo. A cobra, inclusive, ele é do Senhor também, ele criou. As aranhas, as serpentes, tudo ele criou. Aí o homem, com a sua inteligência, vai lá, cria carro, foguete, míssil, coisas para matar seres humanos, armas, facas, que seria coisas para cortar, mas também corta pessoas. Então, queridos, tudo ele criou. A prata, o ouro, a joia, o bronze, tudo ele criou. Na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, uma contemplação. O segundo é tempo da convergência, tá? De volta à origem, de volta à sua originalidade. O Senhor está trabalhando para mim, para você voltar à essência. Qual é a essência? Jesus, Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus. Tá? Tudo está sendo alinhado em Cristo. Nesse propósito que o apóstolo Paulo está falando para essa carta, ele está dizendo assim, tempo de se alinhar, tempo de se colocar, tempo de se de se admoestar na palavra. Ele vai usar profetas, profetisas para algo específico? Vai. Mas tudo está dentro da palavra e da revelação, porque é por ele para todas as coisas. Na dispensação, o que é na dispensação? Se desprender de si mesmo e olhar para dentro de si o que eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar, as minhas palavras, a minha comunicação, a minha forma corporal, a minha imagem, que é semelhança de Jesus Cristo. Eu não sei como é que as pessoas destroem a sua imagem, fazendo coisas bizarras que eu não vou nem citar aqui para não agredir esse vídeo tão lindo que você já imagina o que é. Nosso corpo é templo do Espírito. Eu não estou falando para você ser um beato, uma beata, uma religiosa, mas o nosso corpo, ele tem uma estrutura, ele é guardado pelo Senhor. Você vai fazer seu passeio, você vai fazer suas necessidades, você vai brincar, você vai curtir, tudo por ele. Aqui as plantas, tudo ele criou. Eu não sei por que tanto, vou botar assim, tanta gente que se diz evangélica, critica uma planta que tá, esse dali é a espada de São Jorge, é diabo. Querido, colocar o nome, mas a planta é do Senhor. Comigo ninguém pode para não sei o quê, folha de louro para não sei o quê, para quebrar olho gordo. O Senhor tudo ele criou. É que as pessoas ativam os gatilhos para a macumbaria. Deus me livre. Se um judeu que acende a vela no Shabat, que são velas judaicas, bíblicas, para elementar, imagine se uma crente vai dizer que vai acender vela, pronto, virou macumbeiro agora. Eu também tinha essa crença. Eu também achava que era diabo, até que o Senhor me mostrou um dia, filha, não é isso. Isso aí é religiosidade. Infelizmente, a igreja evangélica está, sim, contaminada entre o santo e o profano. Mas Oséias também fala 4:6. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Por exemplo, dia 12 ao 17 de abril é a Páscoa. É a Páscoa bíblica, queridos. A Páscoa, no gregoriano, é uma mentira. Nós estamos no calendário gregoriano, o calendário é errado. Mas a biblicamente falando, a Páscoa Pessa já iniciou no pôr do sol do dia 11 para dia 12 até o pôr do sol do dia 17, se você não sabe. Então, se você está vendo esse vídeo nesse período de abril de 2025,
é a Pessa, é a passagem à Páscoa, onde todos os portais, horas, minutos, segundos, são potencializados pelo Espírito de Deus. E é a festa bíblica judaica. Se você for lá agora, em Jerusalém, eles estão em festa, 7 dias. Eles não comemoram essa Páscoa aqui, imbecil, mentirosa, gregoriana. É uma mentira isso aqui. Pasmem vocês. Então, o dia de Ramos, que as pessoas colocam aí um domingo antes da Páscoa, é outra mentira, queridos. Vou quebrar aqui outro paradigma que o Senhor pediu para falar. Esse domingo de Ramos não existe. Esse dali é a festa Sukkot, é a festa do tabernáculo que acontece entre setembro e outubro, depende de cada ano, que é depois da festa do Yom Kippur. Dos 10 dias, o Yom Kippur, e aí vem a festa, depois de 4 dias, a festa dos tabernáculos, a festa do Sukkot, onde eles fazem cabanas com folhagens, com palmeiras, bem simples, simbolizando que a dependência em Yeshua, em Jesus. Estou aqui lhe passando o conhecimento da verdade, que são os mistérios que o próprio Paulo deixou aqui, mas ficou oculto, mas eu estou revelando a você. Então, esse momento que Jesus entrou na Jerusalém, na porta triunfal, com palmeiras e palmas, era a festa bíblica judaica da festa dos tabernáculos. Jesus sempre esteve nas festas bíblicas. Jesus esteve sempre em festas principais. Então, eu estou quebrando aqui mais um paradigma para você. Não existe o domingo de Páscoa de Ramos. Isso é uma mentira, tá? Então, me perdoe religiões que creem nisso, mas vocês estão um pouco adiantado, porque é entre setembro e outubro. Esse ano vai ser também em outubro, que nem ano passado, a festa Sukkot dos tabernáculos, depois do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então, você que não estuda cultura, história, filosofia, fica perdido e aí fica acreditando nesse calendário que é totalmente herege e horrível e incrédulo, por causa de um gregoriano chamado bispo, lá de 1507, que colocou toda a verdade em mentira para desfocar a palavra de Deus. Pasme, não estou contra a Igreja Católica, mas foram eles, os católicos apostólicos romanos, para confundir a mente deles, porque tinha católicos que estavam sabendo a verdade. Então, eles vamos mentir aqui para desfocar. Que eu tenho irmãos católicos que são uma bênção. Não estou contra irmãos, mas infelizmente a igreja cauterizou, inclusive a igreja evangélica que não estuda, cauteriza. Sabendo potencializar um estudo desse, não sabe dar valor. E aí está aqui. E nos revelou o mistério da sua vontade. Isso aqui é o mistério poderoso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu te louvo e te engrandeço, te exalto, Pai, porque é tempo, Pai, de conversão. É tempo, Pai, das coisas serem convergidas na naturalidade, na essência. E esse espírito, Pai, da religião, da religiosidade, saia de nós, saia de mim também. Saia desse povo, Pai, que se diz crente, mas fica cauterizado, que tudo é demônio, por causa de gatilhos mentais, que foi dito como uma verdade, mas é uma mentira. Porque o Senhor deixou os elementos terrenos e celestiais para que nós pudéssemos usar a lua, os minerais, as plantas, os vegetais, aleluia, os emplastos, a terra, tudo. Ele deu para que a gente pudesse estar saudável do corpo, da alma e do espírito. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Como é o mês do meu aniversário, se você está ouvindo esse vídeo, você entra no meu privado, tá? Eu vou deixar um número de contato. Você vai receber todos esses livretos aqui, tá? De presente. Jornada de 40 dias para uma vida financeira equilibrada. Mentorias inofensivas. Caderno para colocar toda a prática em vocês. E vocês vão ali imprimir. E vocês vão fazer seu mural profético. Guiados pelo sopro divino, tá? Que vai falar muito sobre o Espírito Santo de Deus. Libertos para prosperar, 20 passos para quebrar maldições e bloquear bênçãos, tá? Quebrando correntes de procrastinação. É um livrinho curto, tá? Objetivo, mas vai ser uma bênção para sua vida. Tem exercícios aqui também para você escrever. E o caderno dos decretos, né? 40 dias para você declarar a palavra de Deus. Olha aqui que coisa linda.
Quinto dia, por exemplo, decreto de libertação financeira. Eu decreto que sou livre de toda dívida e escravidão financeira, pois a quem o Filho liberta, verdadeiramente livre. Minhas finanças estão debaixo da autoridade de Jesus. Eu experimento a liberdade financeira completa. Base bíblica. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Exercício. Escreva uma lista de dívidas ou obrigações financeiras e declare libertação de cada uma delas em nome de Jesus. Ore para que Deus lhe dê estratégia para eliminar dívidas e ver liberdade. Pois é, tem 40 formas aqui para você se libertar, dando de presente, de aniversário desse mês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo forte para vocês, até uma próxima e aquele que começou a obra, ele vai executar em Cristo Jesus, o Rei da Glória.